Um momento de cristicidade. A letra correta da verdade, ou seja, os princípios da vida espiritual, necessários ao desenvolvimento que estamos buscando, são incorporados aos princípios enunciados nos capítulos anteriores. Ame a Deus com todo o teu coração, reconhecendo que Ele é o único poder e que não há poder em efeito algum. Ame o teu próximo como a ti mesmo, abstendo-se de todo o julgamento, tanto para o bem quanto para o mal, perdoando 70 vezes 7 e rezando pelos seus inimigos. Reconheça a natureza infinita de um único ser. Comece a transbordar, ciente de que quanto mais der, mais lhe será dado. Manifeste Deus e não coisas. Medite sobre Deus e suas coisas e viva somente neste momento, que é o único momento que existe. A profunda percepção de alguns desses princípios, vivendo e trabalhando com eles dia após dia e semana após semana, seria suficiente para transformar nossa vida e nos conduzir ao reino dos céus. Em vez de tentar compreender o significado pleno da verdade no curto espaço de um dia ou uma semana, com a leitura deste ou de qualquer outro livro, deveríamos começar a trabalhar um princípio por vez, em meditação diária durante pelo menos um mês, habitando nele até que seu significado interior seja revelado e se torne o espírito que vivifica. Em seguida, observar até que ponto nossas palavras e nossos atos se harmonizam com ele. Só assim o princípio se tornará osso dos nossos ossos e carne da nossa carne. Muitas vezes deixamos a pressão do mundo nos roubar não só a nossa paz, mas o tempo de silêncio e de renovação que transformam nossas vidas. Se desejarmos experimentar Deus sinceramente, não deixaremos nada interferir em nossa determinação e nesse inabalável propósito. Certamente conhecemos pessoas que já descobriram como fazer isso. Elas são capazes de realizar uma tremenda quantidade de trabalho sem parecer pressionadas pelo tempo e sempre, mesmo em meio a circunstâncias mais adversas, se mostram calmas e serenas. Entram e saem de confusão e suportam qualquer pressão com uma postura tranquila e uma calma imperturbável. Qual é o segredo? Como desenvolveram essa habilidade? Há uma prática simples que, se exercitada todos os dias, pode nos trazer paz. É o desenvolvimento de uma consciência do agora, uma vivência do presente. Conseguimos isso conscientemente, treinando-nos a viver só neste agora, reconhecendo em primeiro lugar que não vivemos pelo maná de ontem. Uma vez que vivemos somente pelo maná de hoje, dependemos apenas do que vem a nós hoje e não como resultado de ontem ou do mês passado. Portanto, de nada vale perder tempo pensando nas dívidas ou nas ofensas cometidas contra nós no passado. Somos apenas responsáveis por este dia e por este agora. Qualquer que seja o pedido feito a nós, vamos cumpri-lo neste momento. Se alguém nos pedir ajuda, não vamos esperar até a noite, mas respondamos ao chamado no momento em que ele vem. Se houver correspondência a ser respondida, façamos isso hoje, para que na manhã seguinte cheguemos ao nosso trabalho sem nenhuma pendência. É surpreendente a quantidade de tempo extra que temos durante o dia quando resolvemos tudo o que nos é apresentado. A maioria de nós nunca tem tempo livre, porque está sempre tentando terminar um trabalho que se acumulou de ontem e do dia anterior, trabalho que deveria ter sido feito no dia em que foi apresentado. A prática do agora desenvolve uma consciência totalmente sem pressão externa, porque a única coisa a fazer é o que surge neste exato momento. Vivendo nessa consciência, nunca nos preocupamos com o suprimento, nem com o que deve ser feito amanhã. Há somente hoje, há apenas esta hora, apenas este momento do dia. Em seguida, desenvolve-se em nós não fazemos nada. Ele, o Cristo de nosso ser, desenvolve em nós um sentimento de paz, de calma, ao ouvirmos a voz interna que nos diz: eu por mim mesmo nada faço, é o Pai em mim que faz as obras.
Eu posso fazer todas as coisas através do Cristo. Eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em mim, quando Cristo vive minha vida por mim, nenhum pedido é feito para mim. Todos os pedidos são feitos por Cristo. O Pai dentro de mim pode realizar mais em 12 segundos do que podemos em 12 horas. Disponha-se a ser chamado a fazer algo sem se ressentir, sem relutar, sem sentir que é demais. Pode ser muito para John, Mary ou Henry fazer, mas nunca é demais para o Cristo. Só existe este momento, o momento da cristicidade. É impossível viver no ontem ou no amanhã. O que somos neste instante é o que constitui nossa vida e, portanto, há apenas um tempo no qual podemos viver, e este tempo é agora, nesse instante. Lemos em Isaías: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Na mesma linha, o Mestre disse ao ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esses exemplos são indicativos de um único ponto, ou seja, que vivemos num constante agora. O ontem não existe. Na verdade, mesmo uma hora atrás não existe. E, portanto, todas as coisas que pertenciam a ontem ou a uma hora estão tão mortas quanto o jornal de ontem. Elas não mais nos pertencem, a menos que as revivamos neste momento. É importante mantermos nossa integridade no mais alto grau a todo instante. Ao cometermos um erro, vamos nos empenhar para que isso não aconteça novamente. Somente o que trazemos para o presente pode nos machucar. Não pode nos machucar o que aconteceu no passado, mas sim o que trazemos para o presente do que aconteceu no passado. Se cada um de nós pudesse começar novamente a cada dia com a percepção: eu e meu Pai somos um, nossos erros de ontem não fariam diferença desde que não se repetissem hoje. Apenas quando revivemos o ontem e o trazemos para hoje é que os erros nos machucam. Não podemos viver contando com o maná de ontem, nem sofrer com a falta de ontem. Só conta o que somos, o que temos e o que vivemos neste instante, pois o ontem está somente na nossa memória. Revivemos o passado ao cometermos hoje os mesmos erros de ontem. Se revivermos nosso ódio, nosso medo e nossa animosidade de ontem, eles estarão vivos e ativos em nossa vivência do hoje, nos sujeitando à punição das leis cósmicas, uma vez que entramos em desarmonia com as leis do Cristo. Porém, neste momento, lembremos-nos de que o ontem se foi para sempre, o amanhã nunca virá, há apenas o hoje, e hoje o amor é a plenitude da lei. Neste momento eu reconheço Cristo como meu ser, eu o reconheço como a vida dos meus amigos e inimigos, eu só reconheço o Cristo. Portanto, neste instante, somos a consciência do Cristo, estamos alinhados com a lei cósmica e todo o poder da divindade flui através de nós para perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, para não nos deixar cair em tentação, nos mantendo na direção da realização espiritual. Vamos nos ater fielmente à cristicidade. Ide e não pecai mais. Não faz diferença quão graves nossos pecados foram há um momento atrás, se neste momento reconhecemos o Cristo. Cristo como onipotência, Cristo como nosso ser individual, Cristo como o único poder em nossa experiência. Só assim somos os filhos de Deus. Assim estamos alinhados com o poder cósmico e todas as forças do mundo se unem para nos defender, nos apoiar, nos sustentar e nos manter. Nem eu vos condeno, mas ide e não pecai mais. Esta é a hora do nosso arrependimento. Convertei-vos e vivei. Este é o nosso momento de aceitar o Cristo. É o momento de decidir a não nos entregarmos mais ao ressentimento, à vingança ou à retaliação. Nem nos vestiremos com qualquer armadura que nos defenda da maldade ou dos pensamentos de alguém, pois neste momento estamos em nossa cristicidade. Não só estamos em nossa própria cristicidade, mas na de todos os seres, pois só estamos em nossa cristicidade se acreditamos que ela está também nos outros.
Quando vemos cristicidade no universo, quando vemos Cristo aparecendo na forma humana, animal ou vegetal, todo o poder do cosmos atua em nós. Ele fará maravilhas até mesmo em nosso corpo ao levantá-lo, ressuscitá-lo, resgatá-lo e espiritualizá-lo, de modo que até mesmo o corpo torna-se o templo do Deus vivo e não mais carnal ou mortal. O corpo carnal se transforma em sua realidade espiritual apenas no momento da cristicidade. O ontem se foi, velhos dias se foram. Nossas animosidades, ciúmes, brigas, o que é isso? Em circunstâncias normais, representam apenas a ignorância humana. Mas o que acontece quando são causadas por aqueles que reconheceram o Cristo? Torna-se maldade espiritual no mais alto grau. Se uma pessoa aceita o Cristo, coloca o manto e adota a cristicidade, e depois volta a cometer os erros humanos, uma dupla punição é exigida, porque ela entendeu a lei e conscientemente a violou. Agora sim está pecando conscientemente e não por ignorância. A palavra final é: ide e não peques mais. Esta vida não é nossa, esta vida é de Deus. Pertencemos a Deus e Ele é responsável por nossa vida e por nossa plenitude. Tudo de bom que acontece em nossa vida é Deus em ação. O mal acontece quando a palavra eu é introduzida. Eu, John, eu, Mary, eu, Henry. Não cabe a nós nos vangloriar nem nos condenar ou assumir responsabilidades. Quando a responsabilidade vem, não deixemos que o eu humano se mostre e diga: como posso fazer isso? Como posso aperfeiçoar aquilo? Não tenho forças e nem dinheiro suficiente. Jesus não permitiu que a palavra eu sobressaísse quando ele foi chamado para alimentar as 5.000 pessoas. Pelo contrário, reconheceu que não poderia fazer nada sozinho. À medida que estudamos, lemos ou meditamos, desenvolvemos um estado de consciência que reconhece o Pai interior como o único ator e a única atividade. Assim estamos preparando o caminho para uma verdadeira experiência de Deus. No momento em que temos uma experiência de Deus, não vivemos mais nossa própria vida. Deus vive sua vida sendo nós. Nossa única função é ficar calmos e silenciosos. É como olhar sobre os ombros e observar Deus realizar tudo. Ao nos tornarmos espectadores de Deus e de sua atividade, todo o sentido de responsabilidade pessoal cai por terra. Toda manhã começamos nosso dia com um sentimento de esperança de que o Pai irá se apresentar a nós. Frente a uma tarefa, sorrindo, nos lembraremos que aquele que nos deu tal tarefa a executará. O dia inteiro é preenchido com a alegria de observar a glória do Pai se desdobrando através de nossa experiência individual. Nós nos tornamos espectadores de Deus com a nossa própria aparência. E o que dizer de todas as pessoas mundo afora com quem entramos em contato todos os dias? Elas representam o nosso conceito finito de Deus, mas são, na verdade, Deus manifestado como o Filho, o Pai e o Filho sendo um só, Deus o invisível e o Filho o visível. Enxergar isso é ser capaz de viver como um espectador de Deus, realizando o que nos é dado a fazer, um espectador de Deus como lei divina de harmonia. Esta lei de ajuste atua revelando a harmonia eterna toda vez que a colocamos em prática nos relacionamentos em família, na comunidade e no trabalho. Cabe a Deus verificar se somos gratos uns aos outros, se cooperamos uns com os outros, porque essas atividades são do amor e o amor é de Deus, não do homem. O homem é apenas o veículo para que o amor se expresse. Cristo é a força motivadora de nossa vida. Portanto, não somos nós que seremos louvados ou censurados, mas Cristo. Se, contudo, este Cristo não é compreendido, pode ser condenado. Mas não há condenação para quem sabe que apenas o Cristo está atuando nele, pois no amor e na graça de Cristo, qualquer condenação pode ser dissolvida. Somos unidos a tudo e a todos no mundo quando constatamos que tudo deve vir de Deus e só pode vir dele. O medo e a preocupação por não termos conhecimento ou sabedoria suficientes para desempenhar nossas responsabilidades
são dissipados quando percebemos que não é a nossa sabedoria ou nosso conhecimento, mas a sabedoria, a compreensão, a justiça e a benevolência de Deus que governam todos nós. Toda a questão gira em torno do uso e do significado das palavras eu, mim, meu, minha sabedoria, minha força, minha compreensão, sua apreciação ou sua gratidão, e se já aprendemos o bastante para perceber. Não me importa se alguém é grato, amoroso ou se é justo, renuncio a tudo isso, busco amor, justiça, reconhecimento, recompensa e compreensão em Deus e de Deus. No momento em que tomamos essa atitude, nos libertamos do mundo. O maior mestre disse: minha doutrina não é minha, mas é do Pai que me enviou. Se eu falo por mim mesmo, sou testemunho de uma mentira. Isso nos ensina que só Deus pode realizar, amar, pensar, curar, alimentar, suprir. Somente Ele pode expressar sabedoria e alegria. Podemos fazer todas as coisas através de Deus, mas sem Ele não podemos fazer nada. Somos o veículo através do qual Ele se manifesta. Finalmente, é preciso abrir mão do sentido pessoal do ego, com sua carga pesada de responsabilidade, e deixar a divina presença assumir. Devemos começar agora, porque tudo o que acontece, acontece agora. Neste minuto, comecemos a perceber que apenas Deus age como meu ser, apenas Deus age como todas as pessoas na face da terra. Não mais me prendo às pessoas em minha experiência. Deixo todos irem e só busco em Deus aquilo que até então eu esperava dos homens. Esse é o segredo da vida. Esse é o segredo do primeiro mandamento. Apenas Deus é poder. Nunca adore o efeito. Adore apenas a Deus. Deixai-vos do homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar? Não ponha a vossa fé em príncipes. É do agrado do Pai dar-nos o reino. Por que então buscá-lo no homem? Por que buscar no homem aquilo que é do agrado do Pai nos dar? Por que buscar nos pais, filhos, parentes ou amigos, se todo o tempo nossa plenitude está em Deus? No momento em que optarmos pela vida do Espírito, a suficiência através de Cristo, nenhuma das coisas que afligem o mundo irá nos afligir. Entramos nesse momento na unidade com a lei espiritual. Buscamos o eu do nosso próprio ser para preencher cada uma de nossas experiências, entregando toda a responsabilidade ao nosso Cristo. Quando nos empenharmos em libertar todos da escravidão da crítica, condenação e julgamento, o mundo inteiro poderá entrar em colapso, mas não onde nós estivermos e nem perto de nossa morada. À medida que estivermos dispostos a abrir mão das coisas e das pessoas deste mundo, nos libertaremos. Libertando o homem cuja respiração está em suas narinas, ele nunca mais será um problema. As pessoas se ressentem, lutam e resistem a nós somente na proporção em que as prendemos. No instante em que lhe damos a liberdade ao dizermos: você não me deve nada, meu bem é de Deus, então vamos viver juntos e compartilhar. Nos livramos de todo ódio, de toda inveja, de todo ciúme. E o mais importante, vivemos na união consciente com Deus. Esse é o segredo da vida espiritual, é o segredo da vida mística. Eu e meu Pai somos um, e tudo que o Pai tem é meu. Isso tem a ver com alguém mais no mundo? Quando nossa confiança está em Deus, nunca nos desapontamos, pois Deus nunca falha com ninguém. Nunca vi um justo pedindo pão. Os justos vivem em obediência à lei espiritual, a lei de não ter outros deuses senão a mim, amando seu próximo como a si mesmo, orando por seus inimigos, perdoando 70 vezes 7, não prendendo ninguém em cativeiro, buscando apenas o Cristo quando carentes de algo. A pessoa que vive assim nunca mendigará por pão. Isso constitui a justiça, a união consciente com Deus, a percepção de Deus como Pai ou como princípio criativo, a percepção dele como apoio e suprimento,
como saúde de nosso corpo, a percepção de que nosso suprimento vem de Deus, que só Ele pode amar e, portanto, não precisamos buscar o amor nos homens, mas deixar fluir o amor do Pai através de nós para os homens, sem exigir recompensa, pois o amor vem dele e não de nós. O caminho é o sigilo e o silêncio. Dentro de nós há um profundo poço de contentamento, um imenso silêncio que tudo envolve, no qual podemos descansar e através do qual nos vem o bem. Busque a presença de Deus e descanse. Busque a consciência da sua presença. Na quietude e na confiança estará a nossa força. Ele nos conduz junto às águas tranquilas e em verdes pastagens, onde podemos descansar das contendas, das lutas e dos esforços e contemplar a glória de Deus se levantando sobre nós. Esse é o significado embutido no caminho infinito. Compreendendo isso, entramos no santuário onde nem o ruído do mundo, nem as preocupações nos alcançam. Onde fica esse lugar? Fica nas profundezas de nossa própria consciência, nas profundezas de nossa própria alma, quando nos abstemos dos dissabores, das lutas e das preocupações.